Amados irmãos, amadas irmãs, é com alegria que nós estamos aqui, tendo comunhão com vocês, nesses dias tão diferentes, e por que não dizer tempos bastante difíceis, mas tempos esses que o Senhor preparou para nós. O que eu vou compartilhar com vocês, amados irmãos, é sobre a experiência de Apocalipse 2 e 3 nos dias atuais. Em comunhões no passado com outras igrejas, nós falamos sobre a experiência de Apocalipse 1. E hoje, começando com a comunhão com a igreja em Uberlândia, nós vamos falar sobre a experiência de Apocalipse 2 e 3 nos dias atuais. E essa palavra, essa experiência de Apocalipse 2 e 3, exatamente se refere à experiência das 7 cartas que o Senhor envia, que o Senhor manda escrever às 7 igrejas. O que nós precisamos perceber é que nesses tempos do fim, Deus tem muitas coisas para falar às igrejas. Por quê? Porque em Apocalipse 1, nós podemos ver que Ele é o Senhor que caminha entre as igrejas, caminha entre os candeeiros. Ele caminha realmente de uma maneira muito especial, de acordo com a palavra de Deus, em Apocalipse 1:13, diz que ele está com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, ele está vestido como um sacerdote. Ele está ali cuidando das igrejas e servindo as igrejas. E pelo fato de ele caminhar entre as igrejas, ele conhece a situação de cada igreja. Não há necessidade de que alguém fale a ele, porque ele sabe. Ele está caminhando entre as igrejas e ele consegue ver a condição de cada uma delas. E é muito importante nós percebermos que essas cartas às 7 igrejas estão logo no início de Apocalipse. Isso quer dizer que o Senhor deseja falar algo às igrejas antes de revelar tudo que irá acontecer depois. Se o Senhor não falar antes conosco, nós não estaremos preparados para enfrentarmos o que será revelado depois. Mas, quando nós recebemos o seu falar, a sua palavra, nós podemos nos preparar para a sua vinda. Por quê? Porque todas as 7 cartas são cartas de preparação. São palavras que o Senhor fala às igrejas para que as igrejas se preparem para a sua volta. É claro que nessas 7 igrejas nós podemos ver muitas situações positivas e também situações negativas. E é muito importante nós sabermos de que se o Senhor fala às igrejas, é porque a sua palavra tem o poder de mudar a situação, tem o poder de transformar as pessoas, os seus filhos, preparando-os para a sua volta.
E nós podemos ver claramente nessas cartas a palavra do Senhor para que cada igreja supere a sua situação degradada, que cada igreja tenha uma reação diante da sua palavra. Nós vamos começar vendo qual é a estrutura dessas cartas. Isso é muito importante. Por quê? Porque essas cartas têm coisas em comum. E essas coisas em comum nos mostram, então, de que essas palavras são para nós. Não interessa se o Senhor está enviando a carta para a igreja Uberlândia ou enviando para a igreja Uberaba, nós temos pontos em comum. Nós podemos ver o que está chamando a atenção do Senhor. Que pontos o Senhor está atentando, está olhando nas nossas vidas. E o caminho para a vitória. Então, vamos primeiramente ver alguns pontos comuns a todas as 7 epístolas. Algumas vezes, a maioria delas. Mas vamos prestar atenção a esses pontos. Primeiramente, todas as cartas se iniciam com o Senhor dizendo quem Ele é. Ele se apresentando. E nós podemos ver que Ele se apresenta de uma maneira diferente para cada igreja. Por quê? Porque Ele se revela de acordo com a necessidade da igreja. Então o Senhor dá muita atenção a esse ponto. Claro, o Senhor é a solução de tudo, mas Ele se apresenta a cada igreja de uma maneira especial. Quer dizer que nós precisamos dar atenção a determinados aspectos do Senhor quanto à nossa condição espiritual. O Senhor mostra quem Ele é, mostra o que Ele faz. E é muito importante nós percebermos isso. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, nós vamos numa conferência, nós escutamos uma mensagem. Depois da mensagem, nós temos o tempo do compartilhar. O que é interessante é que diferentes irmãos tocam em diferentes pontos. Por que isso? Porque cada um tem uma necessidade diferente. E a palavra de Deus é uma palavra abrangente. A palavra de Deus é a palavra que supre, mas nós sempre recebemos de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, se uma determinada pessoa, digamos, uma determinada pessoa, essa pessoa é um médico e também é um grande empresário. Estou dando um exemplo. E aí, ele fala um pouco das suas atividades como médico e fala das suas atividades como empresário, dá orientações. E no final diz assim, quem precisar de ajuda, pode vir aqui falar comigo. Quem tem necessidades na área da saúde, no que diz respeito à sua saúde, vai procurar ele como médico, não é? E quem tem necessidades na área empresarial, vai procurar ele como um empresário. Está vendo? Então, o Senhor, quando Ele está se apresentando às 7 igrejas, Ele se apresenta de uma maneira diferente para cada uma delas. Mas o que é que nós precisamos prestar atenção? É que
Em cada carta existe a seguinte frase do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, hoje existe um falar de Deus para as igrejas. Mas a maneira como ele vai falar, a maneira como ele se apresenta é de uma maneira diferente, é de acordo com a necessidade. Então saiba de uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor sempre vai se revelar a você de acordo com a sua necessidade. Então, primeiramente, nós devemos ver que Cristo se apresenta de uma maneira diferente para cada igreja. E nós podemos ver isso, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ele se apresenta à igreja em Éfeso, dizendo o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Mas, para a igreja em Esmirna, ele já se apresenta de uma maneira diferente. Ao anjo, isso está no versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Está vendo? Estas coisas diz. Daí disse: quem sou eu que estou falando? O Senhor se apresenta. E para a igreja em Pérgamo, no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No versículo 18, quando ele fala para a igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Estou falando com detalhes, porque eu creio que é muito importante. Depois eu vou explicar por quê. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. No versículo 7 do capítulo 3, para a igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. E para a igreja em Laodiceia, versículo 14 do capítulo 3, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor aqui se apresenta de uma maneira específica para cada igreja. E a maneira como ele se apresenta é exatamente o que a igreja necessita. É essa característica do Senhor. Esse aspecto do Senhor que ele apresenta à igreja é o aspecto que a igreja necessita. Então, o Senhor sempre vai se revelar a nós de acordo com a nossa necessidade, visando sempre nos levar à meta final. Amém? Então, nós podemos ver que ele começa todas as
começa todas as cartas se apresentando, mostrando um aspecto do que ele é, exatamente o aspecto que a igreja necessita. Segundo ponto que nós devemos atentar para as epístolas. Em todas as cartas, tem um versículo que começa assim: conheço. E o Senhor começa esse versículo, conheço, daí ele fala sobre a situação da igreja. Você sabe, isso é muito bom. Isto é um consolo para nós. O Senhor está falando para nós: eu sei de tudo. Conheço. Eu conheço tanto os aspectos positivos como os aspectos negativos. Eu conheço, eu sei, eu estou vendo. Isso é muito bom, por quê? Porque quando ele começa a falar assim, conheço, isso já nos desarma. Isso faz com que nós abramos o nosso ser. Bom, já que ele está sabendo de tudo, vamos conversar sobre tudo. Os irmãos compreendem? Muitas vezes nós temos sérios problemas na nossa vida espiritual. É que nós, na nossa comunhão com o Senhor, as nossas atitudes são atitudes como se ele não conhecesse a verdade. Então eu procuro até manter uma aparência na presença dele. Mas, se o Senhor viesse hoje conversar com você, na hora que ele sentar e falar para você o seguinte: vamos conversar um pouquinho. E eu quero falar para você: eu sei de tudo. Conheço tudo sobre você. Aí, você não vai mais ter receio. Devo ou não devo falar isso a ele? Devo ou não devo mencionar essa coisa? Por quê? Porque ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Isso é muito importante. Por quê? Porque essas cartas foram escritas para que as igrejas mudem a sua situação. Porque Deus tem uma esperança em cada igreja, assim como uma esperança em cada um de nós. Certo? Então, em todas as 7 cartas, ele se apresenta, e em todas as 7 cartas, ele diz, ele tem uma frase que começa com conheço. Todas elas tem um versículo que diz conheço. Isso é muito importante. Ok? Vamos agora ver alguns pontos que estão em determinadas cartas, não estão em outras. Mas nós precisamos mencionar, porque isso é muito importante. Então, o terceiro ponto é a seguinte expressão: lembra-te. Lembra-te. Amados irmãos, amadas irmãs, tem muitas coisas que nós precisamos nos lembrar. Tem muitas coisas. E nós precisamos aprender. Lembra-te, está em Apocalipse 2:5 e Apocalipse 3:3. Eu não vou entrar nos versículos, porque isso é algo que nós faremos bem mais lá na frente. Mas eu quero falar aqui, o autor da carta, ele se apresenta e ele diz, conheço. E ele diz também para algumas igrejas, não para todas, lembra-te. Lembra-te. É muito bom, sabe, nós recebermos isso.
recebemos as indicações, porque isso é muito valioso para a nossa comunhão com o Senhor. Tem muitas coisas que nós precisamos nos lembrar. Por quê? Porque nós já esquecemos de muitas coisas. Muitas vezes nos esquecemos já de tudo que o Senhor já fez por nós, nos esquecemos do amor de Deus, do cuidado de Deus. Muitas vezes estamos envolvidos com tantas outras coisas, preocupados com tantas outras coisas. E o Senhor, então, vem falar conosco. Lembra-te. Lembra-te. Então, nessa noite, o Senhor está falando para a igreja em Uberlândia. O Senhor vai se apresentar. O Senhor vai falar, conheço cada um. Conheço cada irmão, cada irmã. Conheço cada um dos meus filhos. Eu quero me apresentar a cada um deles, de acordo com a sua necessidade. O Senhor também vai falar para você, lembra-te. Eu vou conversar com você, mas eu quero que você se lembre de tudo. Lembre-te de tudo que eu já fiz para você. E pode ser tantas outras coisas, porque cada carta é uma carta específica. Mas é assim que essa é a maneira como Deus, como o Senhor se dirige. Essa maneira como o Senhor escreve uma carta. Quarto ponto, existe a seguinte expressão, contra ti. Isso é mencionado 4 vezes. Em Apocalipse 2:4, 2:14, 2:16, capítulo 3, versículo 3. Contra ti. Então, quando o Senhor fala conosco e escreve a nós, Ele vai falar. Tem algumas coisas que eu sou contra ti. São coisas que eu não quero. São coisas que eu não gosto. Eu sou contra essas coisas e essas coisas estão na sua vida. Contra ti. Por quê? Porque são coisas que se opõem ao Senhor. São contra o Senhor. Por isso que o Senhor é contra essas coisas. Nós precisamos perceber isso na nossa comunhão com o Senhor. Eu estou aplicando os princípios das cartas de Apocalipse para as nossas vidas. Pode ser aplicada para cada igreja. Existem situações da igreja que o Senhor vai dizer, eu sou contra isso. Eu não sou a favor disso. Vocês são a minha igreja, e eu sou contra isso. Algumas coisas na nossa vida, eu sou contra isso na sua vida. Eu não gosto disso. Eu não quero isso. Eu sou contra. Quinto ponto, existe essa expressão, venho a ti. Mas esse venho a ti não é no sentido positivo de vir fazer uma visita. É venho a ti para disciplinar. Porque ele vai tomar uma ação contra nós, devido à nossa atitude, devido à nossa desobediência. Então o Senhor vai falar, eu vou aí. É como um pai que quer disciplinar o filho. O pai fala, o filho não obedece. Daí o pai diz, olha, eu vou aí. Venho a ti. Tem 4 vezes.
Apocalipse capítulo 2, versículo 4, 2, 14. Aliás, venho a ti, 3 vezes, desculpe. Eu li aqui, 3 vezes. Capítulo 2, versículo 5, 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 3. Venho a ti. Sexta expressão. Arrepende-te. Arrepende-te. Então você pode ver, amado irmão, amada irmã, que quando o Senhor está enviando a carta, que quando o Senhor está falando com a igreja ou com alguns de nós, ele fala esperando o quê? Esperando um arrependimento. Ele não vem para condenar, ele vem para salvar. E ele espera de nós o arrependimento. Por isso que arrepende-te. Tem 5 vezes. Capítulo 2, versículo 5, 2, 16, 2, 21, capítulo 3, versículo 3, 3, 19. Arrepende-te. Então você pode tocar no coração do Senhor. Quando você recebe uma carta, se você receber uma carta do Senhor, nós teremos todos esses elementos nessa carta. Porque esses elementos estão nas cartas às igrejas no Apocalipse. E essas cartas são para que as igrejas se preparem para a sua volta. Se preparem para enfrentar tudo aquilo que virá depois. Então, essas palavras de Apocalipse 2 e 3 são palavras muito atuais, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. São as palavras que nós necessitamos hoje. São coisas que o Senhor irá falar conosco na nossa comunhão pessoal com Ele. Sabe, na nossa comunhão pessoal com Ele, nós precisamos identificar esses itens. Porque isso é algo que está aqui na palavra de Deus. Arrepende-te. Muda de vida. Deixe-me transformar o seu ser. Esse é o apelo do Senhor para nós. Isso vale tanto para o indivíduo como para a igreja. Arrepende-te. Está vendo? Isso está no coração do Senhor. Sétima expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor estava falando, né, para João. Ao anjo da igreja escreve, mas no final de cada carta está escrito, aliás, no final, quase no final de cada carta, algumas são exatamente no final, tem essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem 7 vezes essa expressão, uma vez em cada carta. Então, isso é muito importante. Assim como aquela expressão conheço, está nas 7 cartas. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, também está nas 7 cartas. Então, certamente estará na carta que o Senhor enviar a você, que o Senhor enviar a mim. Quem tem ouvidos, ouça. O que nós precisamos fazer nesse final dos tempos é ouvir a palavra do Senhor. E aqui diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção. Não é quem tem olhos, leia o conteúdo de cada carta. Carta é para ler.
Os irmãos estão compreendendo? É por quê? Porque essa palavra é uma palavra viva que fala até hoje. O Espírito fala por meio dessas palavras. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor faz com que essas palavras se tornem palavras atuais, palavras de hoje. Por quê? Porque a expressão diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é o que o Espírito disse. É no presente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando para todas. Por quê? Porque as condições retratadas em cada igreja se replica entre os irmãos de cada igreja. Tem irmãos na igreja Uberlândia cuja realidade é da igreja em Éfeso. Outros cuja realidade é da igreja em Esmirna. Outros têm a realidade da igreja em Pérgamo. Outros de Tiatira. Outros de Sardes. Outros de Filadélfia. Outros de Laodiceia. Nós temos irmãos em todas essas condições. Por isso, é importante que nós ouçamos o que o Espírito diz às igrejas, porque nesse falar está a nossa necessidade. Preste atenção. Aqui, o livro de Apocalipse é um livro muito especial. E preste atenção a um ponto. O Senhor não escreveu 7 cartas separadas. O Senhor escreveu um livro, que é Apocalipse, que contém as 7 cartas. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Quer dizer que essas 7 cartas formam um conjunto. Essas 7 cartas são cartas que nós precisamos conhecer. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está no plural. Ele não diz na carta à igreja em Éfeso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja em Éfeso. Não. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, no presente, às igrejas. Nós temos um livro aqui na Bíblia que contém 7 livros, que são 7 cartas. Isso é muito importante nós percebermos. Agora a questão é: nós temos ouvidos para ouvir? Nós ouvimos tantas coisas nesse mundo. Nessa pandemia, eu tenho tido comunhão com muitos irmãos. Então, irmãos que ficam escutando o noticiário o dia inteiro. Isso aqui tá. Isso aqui, da pandemia, do Bolsonaro, do ministro, disso aqui, daquilo lá. Mas, irmão, o que você está ouvindo? Estou ouvindo o noticiário. Não tem tempo de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não é? Ouvindo tantas outras coisas. Mas, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje,
que é que nós temos que ouvir? Ouvir o que o Espírito diz, não disse, diz no presente às igrejas. Isso quer dizer que o Senhor deseja falar conosco todos os dias. É isso que nós precisamos ver. Então, isso tem 7 vezes. Oitava expressão, ao vencedor, é mencionado também 7 vezes. Isso é muito importante. Está em cada carta. Ao vencedor. Sabe que isso aqui é uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque o Senhor está mostrando a nós que é possível vencer. É possível vencer. E Ele está falando ao vencedor. Todos nós hoje estamos passando por muitas situações difíceis. Uns na área da saúde, outros na área financeira, outros em outros aspectos da sua vida. Tantos problemas. Mas somente quando há problemas, há lutas, é que há o vencedor. Sem lutas, não há vencedores. Então, quando existe essa expressão ao vencedor, significa que existe algo contra quem nós estamos lutando. Nós lutamos contra situações, contra condições, e existe o vencedor. Isso é muito importante. Existe o vencedor. É possível vencer. Esse é o recado que o Senhor manda para cada igreja. É possível vencer. Você crê ou não crê? Eu creio. Eu quero ser o vencedor. Tem problema? Eu vou lutar. Sem luta não há vencedor. Não é assim? Temos situações extremamente difíceis. Hoje, depois da comunhão com vocês, eu terei comunhão com a igreja em Ribeirão Preto. E lá tem situações, irmãos, que passaram por grandes sofrimentos, grandes perdas. Então, o Senhor vai falar com a igreja em Ribeirão Preto. Uma situação diferente. Mas, não interessa. Onde seja, há vencedores. É isso que nós precisamos atentar. E, nono aspecto, nós temos as promessas para os vencedores. Promessas diferentes para cada vencedor em cada igreja. É muito interessante, porque quando ele está falando do galardão, não é um galardão só, um galardão igual. A promessa não é igual para todos os vencedores. Eu vou ler para os irmãos, para que os irmãos percebam. Tá bem? Para a igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso é para a igreja em Éfeso. O vencedor da igreja Esmirna, no versículo 11. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Para o vencedor da igreja em Pérgamo, versículo 17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor da igreja em Tiatira, versículos 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Para a igreja em Sardes, versículos 4 e 5 que englobam. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para a igreja em Filadélfia, no capítulo 3, versículo 12, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Para vencedor da igreja em Laodiceia, versículo 21 do capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Está vendo? Todas essas coisas são para os vencedores, mas promessas distintas, de acordo com a condição de cada uma delas. Nós não teremos tempo hoje de falar sobre isso, aplicando isso à nossa vida, mas nas mensagens futuras, que sempre serão postadas, vocês poderão depois acompanhar. Mas o que é importante nós percebermos é o seguinte, que existe o vencedor e existe a promessa ao vencedor. Se você perguntar para mim, ei Miguel, dessas promessas todas vencedor, qual que você vai escolher? Eu vou dizer assim, eu escolho todas. Eu quero todas essas promessas. Por quê? Porque em diferentes fases da minha vida, em diferentes aspectos do meu viver, eu vivi situações dessas 7 igrejas. E se eu vencer todas essas situações das 7 igrejas, eu terei a promessa das 7 igrejas, certo? As promessas do galardão para o vencedor. Você pode dizer assim, irmão Miguel, eu tenho tantos problemas na minha vida, aquele irmão só tem um, eu tenho 7 problemas. Então, vença os 7, você vai ganhar o galardão dos 7. Entende o que eu quero dizer? Então, precisamos perceber esse fato. E eu gostaria ainda de falar uma coisa que eu considero importante. São 7 igrejas. Existem 3 igrejas em que a expressão quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas vem antes do chamamento ao vencedor. Isso está no versículo 11, no primeiro versículo 7 do capítulo 2, para a igreja em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, tal. Para a igreja em Esmirna, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, tal. Versículo 17, para a igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, tal. Aí nós temos as últimas 4, em que primeiramente chama o vencedor, tem a palavra ao vencedor, e a carta termina com: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então são as 4 últimas, que termina com a expressão depois de ter sido feito o chamamento aos vencedores. Aqui nós podemos ver 2 condições. O primeiro grupo, onde primeiramente fala: quem tem ouvidos, ouça. Daí depois fala do chamamento ao vencedor. Esse grupo, qual é o significado espiritual disso? Existe um falar a toda a igreja. E o vencedor surge do falar, da reação. Os irmãos compreendem? O vencedor surge da reação à palavra que o Espírito falou. Agora, nós temos as últimas 4 cartas que concluem com: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, preste atenção. Aqui mostra que há muitos que não querem ouvir. São os vencedores que querem ouvir. Os vencedores estão dispostos a ouvir. E tem outros que não estão dispostos a ouvir. Os irmãos compreendem? É muito importante que nós tenhamos uma atitude de um vencedor. Eu quero ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nesses tempos do fim, nós temos recebido muitas e muitas palavras. O que nós esperamos? O que nós esperamos é que essas palavras nós possamos receber, nós possamos ouvir, possamos reagir. Se o Senhor falou às 7 igrejas, é porque o desejo do Senhor é que as 7 igrejas pudessem estar em condições para a sua volta. Eu não estou falando sobre a maneira como estamos interpretando a questão, as 3 igrejas da parte histórica, né? Então, parte histórica, outras são os que vão, 4 últimas são os que permanecem até a volta do Senhor. Não, estou falando de realidade espiritual. E a realidade espiritual das 7 igrejas é sempre válida. Então, amados irmãos, amadas irmãs, lembre-se, Deus deseja falar com você hoje. O Senhor deseja enviar uma carta a você. Mas como é que eu vou receber essa carta? Como é que é essa carta? Cada mensagem que você está ouvindo é uma parte da carta que o Senhor está enviando a você. Identifique esses pontos, todos esses 9 pontos que nós mencionamos hoje, e tenha comunhão com o Senhor. Se você fizer isso, vou dizer uma coisa,
você estará no caminho da vitória. Essa é a nossa esperança e o desejo para todos os irmãos. Vamos buscá-lo. Vamos fazer com que esses tempos difíceis valham a pena. Fazer com que esses tempos difíceis se tornem, parte do processo para nos tornar vencedores. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Jesus é o Senhor. Amém.